Jesus possa nos envolver e que nós possamos aproveitar esses ensinamentos trazidos pelas obras codificadas por Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, e isso nos permite fazer uma reflexão sobre o amor de Deus por nós e a justiça de Deus. O tema fala de diferentes processos de desencarnação. E, num primeiro momento, nós pensamos no tema, você visualiza as mortes, como que sucede as mortes entre nós, espíritos encarnados. Então, nós poderíamos citar, por exemplo, acidentes automobilísticos, assassinatos, morte natural por doença, por idade de jovens, desencarnes coletivos, a morte em acidentes. Então, são diferentes processos de desencarne, mas todos são processos de desencarne. E nessa situação de desencarne, dependendo da nossa crença, dependendo daquilo como nós entendemos o pós-morte, vai fazer toda a diferença em nossa vida. E nós podemos nos desesperar, sofrer após a morte de um ente querido, ou nós podemos aceitar com mais tranquilidade se nós sabemos que a morte é só do corpo físico e não do espírito, e que, na verdade, o espírito, ele é eterno, ele não tem fim. Então, quando nós temos esse entendimento, nós começamos a... Lógico que nós vamos ficar tristes com a morte de um ente querido, mas nós começamos a compreender esse processo de estar encarnado, desencarnar, voltar para o mundo espiritual, programar uma nova reencarnação e regressarmos ao plano físico, que é uma escola, e que nós necessitamos para fazer o nosso julgamento. Então, nós começamos a entender esse processo. Mas esse processo, ele é possível avaliar na visão espírita. Então, o desencarne na visão espírita, porque outros segmentos religiosos, eles têm a visão deles que não são iguais às que nós temos. E isso não vem ao caso. O caso é, nós devemos respeito aos outros segmentos e tratamos aqui do desencarne sobre a nossa visão. Nós somos espíritas e, como espíritas, nós vamos ver esse tema sobre a nossa visão, sobre aquilo que nós compreendemos de vida, de morte, de continuidade. Nessa foto, nós temos aí uma senhora ali com duas crianças, ou pode ser um casal e uma criança, porque as fotos são tão pequenas e a gente não consegue observar muito bem. E tem uma senhora deitada na cama, o corpo de uma senhora deitada na cama. Mas naquela foto mais desgastada para frente, que está mais apagada, a gente consegue visualizar que o corpo da senhora está deitado, mas ela está sentada. E na frente dela tem um senhor com um ramo de flores, todo sorridente. Então, vê como que nós vemos a morte de forma diferente? Esses três representam os encarnados. Então, os encarnados choram, em alguns casos, por falta de conhecimento, se desesperam pela morte de um ente querido. Por outro lado, o marido daquela senhora, provavelmente pela idade já é o marido, que já desencarnou e está no mundo espiritual esperando ela, ele vem com um ramo de flores e com um sorriso, todo feliz porque ela está deixando o corpo físico e está regressando à pátria espiritual e vai se reencontrar com ele, o marido dela. Então, depende do lado que nós analisarmos a morte, nós vamos ficar felizes ou vamos ficar tristes. E quando nós compreendemos, pelo menos, por mais que nós sintamos a saudade da pessoa que desencarnou, mas nós vamos estar felizes de saber que ela retornou à pátria espiritual. E como nós estamos falando do desencarne, nós precisamos entender como que é o corpo físico e como que se dá esse desencarne. Então, nós temos aqui três desenhos: o corpo material, o perispírito, que seria de uma matéria menos densa, né? Mais rarefeita, e nós temos o espírito, que é só um desenho lá, que seria a luz. O espírito não consegue se conectar no corpo diretamente. O espírito necessita do perispírito. E o perispírito se acopla ao corpo material e o espírito se acopla ao perispírito. Então, aí, nós estamos encarnados num corpo material e nós não falamos que, como encarnados, é a nossa alma e não o nosso espírito. Nós temos uma alma.
E essa alma só vai voltar a ser espírito quando nós desencarnarmos. Até lá, nós trataremos como alma. Eu sou uma alma encarnada. Quando eu desencarnar, eu volto a ser espírito e meu espírito vai regressar para a pátria espiritual. Morte e desligamento. Primeiro tem a morte do corpo físico, que é puramente física. Em seguida tem o desligamento, que é puramente espiritual, que nós sabemos, nós somos ligados, o espírito é ligado ao corpo material, sob um fio, um cordão de prata que liga o espírito ao corpo material. Quando há a morte do corpo material, na sequência, há o desligamento espiritual. Corta-se o cordão. Como que se dá esse processo? A espiritualidade superior, que trabalha no mundo espiritual, eles é que se encarregam de fazer esse desligamento espiritual, como nós podemos observar ali em volta, né? São espíritos que estão trabalhando, e aí a gente passa a compreender. Quando nós encarnamos, há todo um processo, uma preparação para a nossa reencarnação. Decide-se as tarefas que nós vamos fazer, quem nós seremos, aonde viveremos, quais as provações que passaremos. Tudo isso está na hora que nós vamos reencarnar, na programação reencarnatória. No momento do desencarne, nós recebemos o auxílio. E quando nós estamos fazendo a programação, ela é dirigida pela espiritualidade. Em muitas ocasiões, os espíritos superiores nos orientam a não leva essa mala toda de problema, porque você não vai dar conta. Leva só uma bolsinha da cor nas costas é suficiente. Então, a espiritualidade, eles coordenam o que nós podemos, o que eles sabem que nós podemos dar conta e aquilo que nós não damos conta. Nós somos auxiliados nessa preparação. Quando nós desencarnamos, o desligamento espiritual, ele é feito por espíritos superiores que vêm em nosso auxílio. E segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre nós temos o auxílio. Todos, indiferente da situação que se encontra. Mas o auxílio é conforme o nosso merecimento e conforme as nossas necessidades que nós vamos ver na frente. E depois de feito o desligamento espiritual, o retorno para o mundo dos espíritos, ou a pátria espiritual, né? Claro. O suicida também tem essa ajuda espiritual. Claro, né? todos têm. Só que a ajuda que o suicida tem, no momento do desencarne, é aquele auxílio inicial, mas sem que eles interfiram no espírito. Não quer dizer que vai ser recolhido momentaneamente e vai ser retirado do corpo. Não. Todos recebem um auxílio, que nós vamos ver mais na frente, mas é um auxílio conforme aquilo que cada um pode receber de auxílio, cada um merece. Porque tem espíritos que, ao desencarnar, que estão tão revoltados, tão reclamando da situação, que o auxílio não consegue chegar até eles. Fica impenetrável. Mas eles recebem um auxílio que todos recebem, que é um passe, que é um medicamento, que é assistência da espiritualidade, isso todos têm. Mas nem todos os espíritos que desencarnam percebem esse auxílio, essa ajuda, porque eles não estão aptos a receber essa ajuda, e eles, como disse a oração inicial, a oração, muitas vezes, ela tem uma ação imediata. Em outros, precisa de tempo para madurar, para dar o fruto. Não pode se querer colher o fruto antes do tempo. O auxílio é a mesma coisa. Num primeiro momento, os espíritos que desencarnam de uma maneira em geral, eles recebem um auxílio espiritual para eles se acalmarem, para dar condição deles começarem a refletir. E cada um vai reagir de maneira diferente conforme o seu adiantamento espiritual e conforme a sua vida que ele viveu aqui como encarnado. Porque não há um milagre de simplesmente no desencarne de automaticamente você receber auxílio, resolver todas as situações, todas as questões muito rápido. Não, é gradativo e cada um conforme o seu merecimento. Mas como filhos de Deus, todos recebem um tratamento inicial para aliviar um pouco os tormentos. Mas na sequência, cada um vai realmente ser auxiliado quando o fruto estiver pronto para ser colhido, né? Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo que nos fala de perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Perda de pessoas amadas, provavelmente todos nós já passamos por essa situação. Mortes prematuras
é quando fala em relação a crianças, jovens. E quando isso acontece, a nossa reação é de como que Deus permitiu uma coisa dessa? Uma criança de 2 anos de idade desencarnar, como que Deus era um anjo, como que Deus levou tão cedo, não chegou a viver? Ou fosse um jovem de 20 anos de idade, na flor da idade, estava na faculdade, como que Deus permitiu? Nós normalmente fazemos esse julgamento, é natural da nossa evolução espiritual, que não é muito elevada, então nós questionamos Deus pelo nosso desespero, pela nossa falta de fé, porque a nossa fé ainda é vacilante, mas é uma situação que ocorre muito. E em relação às pessoas amadas, a gente tem que avaliar se não era melhor para a pessoa desencarnar, se ela não ia sofrer mais se ela estivesse conosco, quais as provações que ela passaria. Por exemplo, se eu pegar uma senhora de 60 anos de idade, com câncer, mãe, e os filhos querendo que ela continue, que ela saia, fazem oração, vão nos médicos, procura toda a ajuda possível. E ela está ali sofrendo com quimioterapia, com radioterapia, e a família quer que ela fique. E ela vai ficando. Mas ela vai ficando porque a família está prendendo ela. Ela já concluiu o trabalho dela. O câncer é só a maneira dela desencarnar. É o momento dela regressar para a pátria espiritual. E nós ficamos prendendo ela aqui e não deixamos ela voltar. Quando a família se dá conta que é chegado o momento, porque as leis divinas são justas, e aquela pessoa só tinha que viver 60 anos, ela não tem que melhorar e viver mais 30, porque ela não precisa. E é como se nós considerássemos que o espírito está numa prisão e venceu o tempo que ele deveria ficar preso, e agora a liberdade chegou. Olha, a partir de hoje você está livre, né? Vai para a rua, você é livre, você não é mais um espírito preso. E nós queremos que aquele espírito preso fique na cadeia conosco, porque nós vamos sentir saudade dele na cadeia. Então, na verdade, a gente não ama essa pessoa, ou a gente ama, mas a gente não compreende que o bom para ela é que ela desencarne. Então, a gente ouve muitas histórias nesses sentidos, muitas pessoas falam assim, chegou num determinado momento, nos reunimos, fizemos uma oração, e que fizessem a vontade de Deus. Uma semana depois, 15 dias depois, um mês depois, a pessoa desencarnou. A pessoa foi, aquela pessoa que a família fez tanto por segurar. Porque nós tentamos segurar, porque nós amamos, mas nós nos esquecemos que as pessoas amadas é uma joia rara. E Deus não deu essa joia para nós. Deus emprestou. E ele disse, toma de empréstimo e fica enquanto puder ficar com você. Quando chegou o momento dela retornar à pátria espiritual, é como se nós tivéssemos que devolver essa joia. Mas é uma joia que nós estimamos muito, nós amamos muito essa joia, mas não queremos devolver. Mas não é nossa. É inapropriado ficarmos. Então ela é devolvida para Deus através do desencarne. O espírito desencarna e continua a sua progressão espiritual. E se ela ficasse aqui, ela estaria parada e que não teria muito efeito. No caso das mortes prematuras, se for de uma criança, tem 2 explicações no Evangelho que nos deixa claro. Pode ser uma aprovação para os pais, que eles precisavam passar. Pode ser que essa criança também estava fazendo uma reencarnação completista. Ela tinha que viver aqueles 2 anos que faltavam. E é difícil de nós entendermos. É difícil de nós não pedirmos, mas como que Deus deixou isso acontecer? Mas a gente sabe, os espíritos nos dizem, aquela criança só precisava de 2 anos, não precisava mais do que isso. Então, se cumpriu a sua tarefa e ela fez o desencarne, voltou para o mundo espiritual, ela vai dar continuidade na progressão espiritual. Ela vai fazer uma outra programação reencarnatória, ela vai reencarnar num outro momento, com outras pessoas, para cuidar de outras responsabilidades que o espírito tem que avançar. Mas nós temos dificuldade de entender. Mortes prematuras. Imagine uma menina de 20 anos de idade, ou um menino de 20 anos de idade, né, que está na faculdade, que está em pleno vigor da vida, está começando, fazendo plano, quer trabalhar com isso, quer trabalhar com aquilo, quer se casar, não quer se casar, não vem ao caso a sua programação, mas todos têm uma programação, todos têm um objetivo. Desencarna num acidente, uma morte prematura. E daí, mas como? Primeiro, pode ser o mesmo caso que está no Evangelho, só tinha que viver esses 20 anos,
Mas também pode ser uma outra alternativa. Se esse espírito continuasse encarnado, ele poderia se comprometer tanto que levaria muitas outras encarnações depois para recuperar. Por benefício e pelo amor de Deus a esse espírito, eles interrompem essa encarnação para que ele não se auto-prejudique. Então, também pode ser essa possibilidade. E, muitas vezes, também ele pode ser um espírito que só precisava viver esses 20 anos e não tinha mais porquê ele estar encarnado aqui. Né? Mas aí você tem aquele espírito, ele não está tirando um pouco o livre-arbítrio? Porque você disse que às vezes é para evitar que ele venha se comprometer. Certo. Não seria tirar o livre-arbítrio dele? Olha, o nosso livre-arbítrio ele é permitido até onde nós agimos, né? Com uma certa... Vamos supor que o pai desse jovem ou dessa jovem tenha merecimento. E para proteger os pais desse jovem, é que a espiritualidade interrompe a trajetória do seu filho, porque sabe que, vamos supor que o pai é um trabalhador do bem, e que tem um trabalho que ele está fazendo, ajuda todo mundo, faz um trabalho fantástico, mas o filho, ou a filha em questão, está tomando um caminho que não é igual ao do pai. Quantos espíritas nós sabemos que são espíritas e os filhos não querem nem seguir religião? E não tem como nós obrigar os filhos. O filho toma um caminho que ele vai se comprometer pelos méritos do pai. Evita-se que ele continue encarnado, mesmo que isso for contra o seu livre-arbítrio. Que se perguntar para nós, todos nós queremos continuar encarnados. Divaldo Franco, quando fez 90 anos, ele disse, ou não, acho que foi 86 anos em Canérica, em uma palestra, o Divaldo estava falando, eu completei 86 anos, já estou com uma idade avançada, mas eu já falei para a Joana de Ângela, ela que fale lá em cima que eu não quero morrer, que leva os outros que não estão trabalhando, eu quero continuar trabalhando. Então, gente, se o Divaldo, que tem o trabalho que tem, ele não quer desencarnar, ele quer continuar na ativa, ninguém vai querer desencarnar. Todos vão querer continuar a vida. Ou ninguém, vamos dizer assim, entre aspas, tem gente que quer desencarnar, tem gente que comete suicídio, que não quer continuar a vida. Mas essas pessoas que cometem o suicídio, elas o cometem porque elas chegaram no limite de suas forças e elas não conseguiram ir além daquilo. E elas, às vezes, pessoas com esclarecimento, pessoas com conhecimento da vida espiritual, não importa, não dá para dizer assim, olha, se você estiver dentro de um segmento espiritual, você não se suicida. Não é verdade. Todos nós estamos sujeitos ao suicídio, porque entre a razão e a loucura, ou entre o equilíbrio e o desequilíbrio, é um fio de navalha. Hoje estamos equilibrados, pedimos a Deus que continuemos equilibrados. Mas a possibilidade de nós se desequilibrar, as coisas podem mudar amanhã. Então, o suicida, ele vai até onde alcançou as suas forças, suas energias. A gente prefere ver dessa forma, porque se nós julgarmos de uma forma diferente, vamos dizer assim, como que ele pode? Ele desistiu da vida. Como que ele abriu mão da vida? Né? A pessoa não tem coragem, a pessoa não teve moral, a pessoa foi orgulhosa. O que nós estamos fazendo? Um monte de julgamento. O que vai acontecer com os julgamentos que nós fizermos? Seremos julgados com o mesmo rigor, com a mesma severidade. Então, em relação ao suicida, nós devemos sempre fazer oração, incluir os suicidas nas nossas orações diárias, porque eles são necessitados de oração, eles precisam de oração. Se nós desenvolvermos, que pouca gente faz oração para suicida, porque as pessoas julgam o suicida e não se apegam ao detalhe de perceber que as forças dele acabaram. Não cabe a nós a julgar se as forças dele terminaram por orgulho, por incapacidade, por medo, Isso não vem ao caso, isso é entre ele e Deus, e ele vai passar por esse processo. O que nós podemos fazer é oração. Orar e pedir que os bons espíritos os auxiliem, porque é a única forma de auxiliar nesse caso. Perda de pessoas amadas, esse é o capítulo 5, item 21. Mortes prematuras. Sansão, ex-materialista que se converteu ao espiritismo lendo o Livro dos Espíritos. Foi companheiro constante de Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.
Sansão adverte que os nossos mortos amados necessitam de nossos bons pensamentos e de nossas preces, mas não do nosso desespero, que só serve para fazê-los sofrer. Acentua: mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Emanuel exclama: eles todos te ouvem o coração na vida superior. Então, essa observação é um comportamento que nós devemos ter perante aos desencarnados. Sejam eles pessoas amadas, sejam por mortes prematuras, seja por suicídio, nós devemos fazer oração. Eles estão nos ouvindo, eles estão nos acompanhando. No livro Voltei, nós temos a descrição lá do espírito, que ele estava no caixão, sendo velado, o corpo, e o espírito estava recebendo todas as vibrações, todas os comentários. E como o personagem do livro Voltei era um ex-presidente da FEB, era presidente de uma casa espírita por 35 anos, tinha um trabalho no espiritismo respeitável, e no momento da sua morte, alguns confrades estavam falando que agora o centro espírita vai ter que pagar o seu inteiro, porque ele não tem dinheiro, porque não sei o quê. E, na verdade, quem estava falando não conhecia a realidade, porque ele tinha dinheiro, inclusive havia feito doações à casa. Mas o julgamento, e ele como espírito, ele conta no livro, quem não leu, leia o livro Voltei, se eu não estiver enganado com o nome, mas eu Voltei. E ele narra esses fatos, porque eu Voltei, ele volta para contar. Então, ele descreve todos os momentos, todos os atos que ele ouviu as pessoas falando, e também ele fala das pessoas que realmente foram lá, porque eram seus amigos, e que foram para orar para ele. E ele fala da luz que saía de cada um deles em direção dele, e o benefício que isso fazia para ele como espírito. Então, é um direcionamento para como nós agirmos diante do desencarne, e saber que mesmo desencarnado, eles estão próximos sempre da mãe, dos familiares, estão sempre nos acompanhando na medida das nossas ligações. No Livro dos Espíritos, na questão 149, ele pergunta, Kardec perguntou aos espíritos o que sucede à alma no instante da morte. E ele responde: volta a ser espírito, volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Vê como Kardec fez uma pergunta e a espiritualidade, eles deram um valor para a nossa encarnação atual bem pequenininho. Ele disse assim, se apartar momentaneamente. Quer dizer que a nossa vida aqui, uma encarnação, se nós tivermos, como o Divaldo, 90, alguma coisa já de anos vivido, se nós vivermos isso, eles estão chamando de momentaneamente, um momento de encarnado, o momento que nós estamos passando aqui na Terra, mesmo que seja 100 anos, e os espíritos que é apenas um momento. Então, a nossa preocupação de sabermos como agir nesse sentido. Continuando na questão 155, ele fala como se opera a separação da alma do corpo. E os espíritos explicam, rotos os laços que o retinham, ela se desprende. E continua na 155A, ele faz a continuação da pergunta, a separação se dá instantaneamente ou por brusca transição. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E os espíritos respondem, não, a alma se desprende gradualmente. E aí tem um desenho mostrando o espírito, perispírito e corpo, o cordão de prata que liga o espírito ao corpo, e ela se dá gradualmente. Por que gradualmente? Porque vai depender de como cada um de nós viveu aqui, como cada um de nós se comporta, como cada um de nós faz a nossa vida. Então, as nossas escolhas vai interferir ou vai modificar o nosso desencarne, para ser mais rápido, ou vai ser mais lento, ou vai ser mais ou menos, vai depender de cada um. As boas ações de cada um. Por exemplo, que você sabe de Bezerra de Menezes, que o desencarne de Bezerra de Menezes aconteceu instantâneo. Espírito do tipo de Bezerra, do Chico Xavier, isso se dá espontâneo, no mesmo momento, eles não precisam de tempo para fazer essa separação. Já para nós, em média,
um espírito comum, são de 72 horas, pelo que a gente estuda. Mas isso também não é uma regra geral, pode ter espírito que leve mais tempo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua necessidade, porque está ligado diretamente com o seu comportamento. Esse tipo de desencarnação, a gente já tem com ela, já é feito lá no plano espiritual, esse tipo de desencarnação que a gente vai ver, ou é aqui? Não, já vem programada. Inclusive, não só vem programada, como no livro Céu e Inferno, nós temos aqui o Antônio B. É um personagem na segunda parte do Céu e Inferno. O Antônio B, eu não vou ler porque é muita leitura, mas vou fazer uma síntese com as minhas palavras, depois, se vocês tiverem curiosidade para ler. O Antônio B, ele viveu no ano de 1850, ele era um escritor, mas um homem que viveu uma vida corretíssima. Aquela vida dele, ele foi um exemplo na sociedade. Era um escritor respeitoso e vivia das melhores maneiras. Tudo que a gente conhece da moral do Cristo, ele praticava. Mas um dia deu um ataque e ele foi dado como morto, como se ele tivesse morrido. E algumas coisas colaboraram para que isso acontecesse. A pele mudou de cor, começou a sair feridas, né, com o passar dos dias, e ele foi enterrado vivo, porque ele só tinha dado um ataque. Mais ou menos o que aconteceu com a história do personagem de Lazaro no Evangelho, que Jesus falou, ele não está morto, né? Quando ele diz Lázaro, levanta e vem, levanta e sai da tumba. Esse personagem, Antônio B., ele também passou pelo mesmo processo, e ele foi enterrado vivo. E enterrado vivo, paciência. Mas só que, como ele era uma pessoa, assim, de posses, colocaram um medalhão no caixão dele e esqueceram de tirar na hora que foram enterrar. Passado 15 dias, a família se deu conta e pediu para que desenterrasse ele, porque eles queriam um medalhão que fora colocado como um enfeite no caixão. Então, eles abrem o caixão 15 dias após e, por surpresa dos trabalhadores que foram ali para abrir o caixão, o espírito estava virado de costa e havia comido parte da sua mão. E aí, se deram conta que haviam enterrado ele vivo. Em 1861, numa reunião mediúnica na Sociedade de Paris, evocaram esse espírito para saber dele. Né? Se era um espírito tão ilibado, viveu uma vida tão honestamente, por que é que isso se passou? E ele responde, meio a contragosto, no começo ele fala nas respostas, eu não gostaria de falar desse passado delituoso, mas ele dá a sua resposta, e ele concorda em continuar falando, e ele faz uma observação. Se caso eu não conseguir continuar respondendo, o espírito benfeitor, o espírito que era do médium, ele continuaria respondendo para eles, porque ele achou que ele não conseguiria falar de um problema que era só dele e dos espíritos superiores. Então ele conta que, na verdade, numa outra encarnação, ele foi muito bandido, e ele enterrou uma mulher viva, a própria esposa, ele enterrou. E, no fazer a sua programação reencarnatória, ele pediu para passar pela mesma pena de talhão, né, olho por olho, dente por dente. Foi um pedido dele, ele incluiu isso na programação reencarnatória dele, que essa seria a maneira que ele ia desencarnar, que ele seria enterrado vivo. Por isso ele tem esse ataque, ele é enterrado vivo, e o fato dele comer a mão, porque ele se acordou dentro do caixão, como está no relato, e ele disse que tinha muito calor, que sentia muito calor, e que era um calor insuportável, e que ele sentia fome. E ele se virou porque ele tentou sair de todas as formas. E quando ele voltou à pátria espiritual, ele se deu conta, e ele tinha consciência que ele tinha praticado o crime e ele tinha pedido para passar por esse tipo específico de desencarne. Então, não foi assim nada programado aqui, não é o acaso. Tudo está programado, cada um tem uma programação e cada um, a gente só não sabe quando, mas todos nós passaremos. E aí a gente vê diferentes mortes. Mas por que morreu assim? Por que morreu aquilo? Gente, se nós entender as leis divinas, nós vamos ver que está dentro da lei, que Deus permitiu e que a cada um de nós há uma morte específica para o nosso resgate. Com isso, Antônio B., ele conseguiu fazer uma evolução mais rapidamente. Ele foi perdoado daquele crime que ele cometeu de enterrar a mulher viva, a esposa, e a esposa já o havia perdoado há muito tempo.
Mas ele, além de ter recebido o perdão dela, ele tinha que pagar, porque ninguém sairá daqui enquanto não pagar o último centavo. Então, ele passa pela mesma pena para ele pagar aquilo que ele havia feito para a ex-esposa. E aqui ele está explicando que a alma se desprende gradualmente. Na continuação da resposta, ele diz: observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, e que, ao contrário, se opera gradualmente, com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, a cuja vida toda é mais material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. Relação que o espírito tinha com a matéria. Então, esse tempo vai depender da relação que nós temos com a matéria. Ele continua: tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persiste entre a alma e o corpo em certos indivíduos, e às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. E nesse caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e de certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Então, vejamos bem, para deixar claro que ele diz, não é com todos os suicidas, com alguns suicidas, né? Porque não é todos. Porque muitos suicidas, após o momento, vem o arrependimento. E, pelos seus méritos, cada um é atendido gradualmente, mas conforme o seu merecimento. Quando nós temos uma vida mais voltada para o material e para o sensual, é mais difícil de nos prendermos da matéria. É mais difícil de recebermos o desligamento. Esse desligamento será mais lento, um processo mais demorado. Como ele diz, pode demorar dias, semanas ou meses. Mas isso não é porque os espíritos não o querem, não é porque os espíritos estão colocando uma pena para nós, uma multa, porque nós fomos desprevenidos, desprecavidos, nos preocupamos só com o material, não nos preocupamos com o espiritual. Na verdade, isso acontece porque nós, espíritos, é que estamos presos à matéria e eles não conseguem. Se eles quisessem, eles conseguiriam, mas se assim o fizessem, seria como arrancar. E isso ia prejudicar muita dor para o espírito. E isso os espíritos superiores não fazem. A desencarnação tem que ser um processo gradualmente, conforme o entendimento do espírito, para que ele não sofra consequências que venham afetar o seu perispírito. Porque o perispírito dele vai ser o molde da próxima encarnação. Então, se deixa à vontade de cada um. Aqui nós temos o livre-arbítrio de fazer o que quiser, de buscarmos aquilo que queremos. Se nós queremos o nosso desenvolvimento espiritual, nós buscamos. Se nós queremos o nosso desenvolvimento só material e achando que temos as coisas porque nós é que somos bons, nós é porque nos preparamos, porque eu fui para a faculdade, porque eu me formei, porque eu sou formado, porque eu sou capaz, então eu ganho meu dinheiro, eu pago as minhas contas, eu sou rico, eu faço, eu aconteço, se esquecendo que tem Deus. Esses espíritos terão mais dificuldade. Agora, vai ser levado em consideração, se for um espírito que assim considere, mas se as suas boas ações forem boas, se as suas ações forem boas, ele vai ter auxílio, vai ter um desencarne normal, né, conforme o seu merecimento. Então, a gente observa nesse estudo que tudo está condicionado ao nosso comportamento. Não há milagre ao nosso comportamento. O que é que nós estamos fazendo nas nossas vidas é como nós vamos receber. Os desencarnes de forma mais demorado o desligamento espiritual, mais doloroso o processo de desencarne. A vida mais material. Então, se nós tivermos uma vida voltada para material, que não é o nosso caso, porque nós estamos aqui, né, com chuva, com frio, com qualquer outra oferta de boa diversão fora daqui, mas nós estamos aqui buscando conhecimento, buscando nos melhorar, buscando compreender. Nesse momento, nós estamos em conexão com a espiritualidade que trabalha na casa,
Nós estamos nos aproximando de Deus. Então, a nossa ação desse momento de hoje é mais voltada para a vida espiritual. Então, nós temos que fazer esse momento ser mais repetido em nossas vidas. Ninguém aqui está condenando os valores materiais, os bens materiais, ou os diplomas, ou qualquer que seja. Não se condena o material. Se orienta que nós devemos dar mais atenção ao espiritual. Quando ele diz mais atenção, pelo menos se nós conseguíssemos equilibrar, dando tanto atenção para o espiritual como dando para o material. Mas, em momento nenhum, o espiritismo, os ensinamentos que Kardec traz para a gente, está condenando os bens materiais. Mas sim está nos alertando do uso que fazemos dos bens materiais que possuímos. Isso sim. Qual é o uso que nós fazemos? Se nós estamos, se esses bens materiais que nós possuímos, se está gerando benefício para terceiros, aí sim, esse é o objetivo. E não é se condenar aos bens materiais. Então, fica muito claro que se nós tivermos uma vida mais espiritual, o processo de desligamento espiritual é mais rápido. Menos doloroso o processo de desencarne. Por que é menos doloroso? Porque nós compreendemos já que a vida continua. Nós não vamos ficar presos à questão da morte, do acidente, do dia, aquela situação daquele dia. Nós sabemos que nós só estamos voltando para casa. Então, quando eles falarem para nós que nós estamos passando que nós estamos indo para o mundo espiritual, nós compreendemos com mais facilidade. Nós entendemos, não, tudo bem, ok. Olha, você vai sair de Jersey, você vai para Nova York. Não, tudo bem, então depois eu vou para Nova York. É uma coisa natural, porque eu moro em Nova York, então eu sei que eu tenho que voltar para Nova York. A mesma coisa que você dá com o espírito que tem conhecimento, que tem desenvolvimento espiritual e que está preocupado com a sua vida espiritual. Na hora do desencarne, eles, ok, eu vou voltar para o mundo espiritual. Não é nenhuma novidade. Agora, se eu busco só o material, e quando eu desencarno, eu falo, o que é isso? O que você está falando do mundo espiritual? Né? A gente vê isso na reunião mediúnica, quando vem espíritos que eles chegam atabalhoados, que eles não sabem onde eles estão, o que estão fazendo, eles dizem, que lugar é esse? Né? Que lugar é esse? Que é esse povo feio? Às vezes eles elogiam a gente. O que é esse povo feio? E daí eles dizem, ainda bem que eu cheguei nesse lugar, eu precisava me esconder, porque, pô, tem uns polícias correndo atrás de mim aí, estão dando tiro aí, ainda bem que tem esse lugar para me esconder. Quer dizer, é um espírito que ele estava cometendo um delito, um crime, a polícia estava atrás, ele foi malhado, ele desencarnou, não se deu conta que ele desencarnou, ele é trazido na reunião mediúnica e ele age como se ele tivesse encarnado, que ele precisa de um lugar para se esconder da polícia. E, na verdade, ele já desencarnou. Por que ele chega assim? Porque ele nunca se preocupou com o espiritual. Não importa o motivo que ele não se preocupou. O fato é que ele não se preocupou. E o desencarne dele é um desencarne mais trabalhoso, leva mais tempo, mas ainda assim, se ele foi trazido na reunião mediúnica, ele já estava recebendo auxílio naquele momento. O para trás, que ele teve que passar as dificuldades, pelo fato de ele não se dar conta do espiritual. E na reunião mediúnica, a gente tem mais trabalho com um espírito que chega assim, do que um espírito que chega aceitando oração, que sabe que alguma coisa modificou. Então, ele chega mais calmo na reunião mediúnica do que um espírito que chega com essa história de um crime ou de cometendo delitos, né? Então, somos nós mesmos que deixamos mais fácil ou mais difícil o desencarne. No Livro dos Espíritos, na questão 159, Kardec pergunta, que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? E a resposta depende. Se praticasse o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento sentirás envergonhado de haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de um grande peso, pois que não teme nenhum olhar prescrutador, né? Então, como que nós vamos nos sentir, em qual desses nós nos encaixamos, né? O alívio, porque praticamos o bem e buscamos o bem, ou a vergonha, porque nós cometemos delito, prejudicamos as pessoas, fizemos fofocas, julgamos os outros, e daí quando nós desencarnamos, achamos que vamos virar santo, que vamos ser tratados como santos, somente porque nós desencarnamos. Então, é
É um processo que não vai acontecer. Por isso, nós temos que ter a preocupação de como nos comportar, o trabalho que nós estamos fazendo, a seriedade com que devemos fazer, o quanto melhor nós pudermos desenvolver esse trabalho, para que nós não passemos, né, no desencarne por esse momento. Às vezes a gente vive uma vida dentro do centro espírita, achando que é merecedor, mas as nossas obras são que nem casca de ovo, só por fora, só aparente. Na verdade, nós não temos uma obra que seja contundente, que seja participativa, que seja colaboradora. Não é aquele trabalhador que chega na casa espírita e pergunta o que é que precisa fazer. O trabalhador chega e diz, olha, a gente vai ter um evento, eu quero cuidar da música, olha, eu quero fazer a palestra, eu quero convidar o palestrante, eu quero. Não que tenha algum problema nisso, alguém tem que fazer esse trabalho. Mas a gente tem que ter humildade e entender que dentro da casa espírita tem as pessoas responsáveis por cada setor. E a gente sabe o setor que ocupa, então a gente tem que chegar com humildade e dizer o que é que precisa ser feito, como que eu posso ajudar para que o evento corra tudo bem. E se eu tiver já imbuído de fazer algum trabalho, eu já sei que é minha responsabilidade de fazer, eu vou executar com maior carinho e com maior atenção, porque eu sei que isso é um trabalho que nós fazemos aqui para nos beneficiarmos como espírito, porque nós somos espíritos que encarnamos para nos aperfeiçoar, mas que fomos criados por Deus para a perfeição. E nós chegaremos à perfeição. Quanto tempo vai levar, nós não sabemos. Quantas encarnações precisamos, não sabemos. Mas não é importante saber quantas encarnações nós vamos precisar para nos tornar perfeitos. É importante nós aproveitarmos essa encarnação para valorizarmos a vida, compreender esses diferentes processos de desencarne e trabalhar para que nós não soframos no nosso desencarne, que nós possamos ter uma vida boa para ter um desencarne bom. E na questão 161, em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente, assim não é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra, né? Então, o instante é muito rápido, mas sempre vai ter pontos a ser avaliados de cada um, conforme a vivência de cada um. E na questão 163, Kardec pergunta, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Isso é um processo natural, porque quando há um desencarne assim, o espírito fica perturbado. É normal. Então, todos, não importa a maneira que desencarnar, vai passar, exceto se forem espíritos elevadíssimos ou mais elevados. Mas, de uma forma geral, nós passaremos por esse processo de perturbação. Mas, com o atendimento que recebemos, nós vamos automaticamente já melhorando nessa situação no mundo espiritual. Nesse livro, Ação e Reação, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, tem um capítulo de desencarne coletivos, onde, no mundo espiritual, os espíritos recebem uma informação que é um desencarne coletivo na Terra, ocorrido por um acidente aéreo. O Druso, desse livro, é o chefe da mansão. A mansão é a mansão no mundo espiritual, onde eles receberam o aviso que eles precisavam socorrer esses espíritos vítimas de um acidente aéreo. O Silas, ele é o responsável por organizar a caravana em socorro desses espíritos desencarnados. Hilário e André Luiz, que estão presentes, eles são convidados a participar dessa reunião entre eles. E eles vão e vê uma televisão. Eles veem um acidente aéreo, eles veem que tem 14 pessoas nesse avião, e dentre essas 14 pessoas tinha 8 pessoas que estavam em um estado mais ou menos preso ao corpo, mas tranquilo, 4 estavam num estágio diferente e 2 estavam desesperados, estavam blasfemando, estavam reclamando, estavam em total desespero. E aí o Druso fala para o Silas, olha, organiza, vai. O Hilário e o André Luiz se prontificaram a também ir junto. Olha, a gente poderia ir junto para a gente auxiliar no socorro e tal, e a gente já aproveitava, porque tanto Hilário quanto André Luiz eles estavam aprendendo, eles estavam vendo como é que era o mundo espiritual,
O André Luiz depois vem escrever a série André Luiz através do Chico Xavier, e foi resultado desse trabalho que o André Luiz fez. Mas Druso, de imediato, falou, não, melhor vocês não vão. Porque se vocês forem, se vocês escreverem o que vocês vão ver, vai chocar muito as pessoas na Terra. Então, nesse caso, não é bom vocês descreverem. E aí, Silas sai na sua caravana para socorrer esses espíritos, mas antes de sair, Silas fala para o Druso, olha, desses 14, tem 6 que nós podemos recolher. E o espanto, Hilário perguntou imediatamente para o Druso, mas por que só 6? Se são 14, vai socorrer 6. Aí ele explica que esses 6 estão em condição de ser socorridos. E os outros vai ter que dar um tempo maior para eles, porque eles estão muito presos ainda à matéria. Então, eles não podem ser socorridos. Aí ele questiona, mas e a lei divina, e a justiça divina, e o amor de Deus por essas criaturas, né? Aí eles mostram o televisor, já tem equipe de espíritos benfeitores que estão ministrando passes e medicamentos para esses espíritos lá, acalmando eles no acidente, enquanto a caravana de socorro não chega. E depois que a caravana chega, vão socorrer somente 6, porque os outros não. Os outros não estavam em condição. Não era uma escolha. 6 tinham condição de ser recolhidos e trazer para a mansão citada aqui, né? Mansão do Caminho, eu estou fazendo confusão com Divaldo Franco. É só mansão. Assim está no livro, só mansão. Então, a gente observa nessa narrativa aqui de desencarnes coletivos que, na verdade, é o merecimento de cada um. O que cada um merece, recebe. Num primeiro momento, todos receberam o auxílio. Todos estavam sendo auxiliados, conforme mostrava no televisor descrito por André Luiz aqui. Então, todos estavam sendo auxiliados. Mas socorrido apenas 6. Os outros 8 não estavam em condição. Então, eles levariam mais tempo. Então, é o merecimento de cada um, é o trabalho de cada um, e não tem muito milagre. A espiritualidade superior não intervém, porque se eles fossem intervir, eles iam intervir por todos, porque eles são amorosos, de uma forma geral, eles estão trabalhando em nosso benefício. E na pergunta 164, ele diz, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é o mesmo grau e a mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já tenha purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria, antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele que a consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, aqueles espíritos que continuam mesmo desencarnados, continuam vivendo como se estivessem encarnados, não se dão conta. Nós podemos observar isso no livro A Vida Continua, dos 2 personagens que, após passarem por uma cirurgia do mesmo problema, eles desencarnam, eles se encontram no mundo espiritual e eles escutam conversas. Eles estão sentados num banco de jardim, como descreve a leitura, eles estão sentados ali, alguns vêm e falam, não, alguns dizem que já morremos, outros que não morremos, outros que somos espíritos, olha, vocês estão mortos. Então, eram conversações que eles ouviam, mas eles já estavam nesse plano, né? Já tinham sido recolhidos. E nós vemos que é diferente para cada espírito. Cada um tem uma consciência diferenciada. Cada um tem uma responsabilidade. E tem muitos que vão viver na matéria por mais tempo. Vão viver presos, vivendo aqui junto conosco. Nós podemos usar o exemplo, por exemplo, de espíritos viciados. Então, espíritos viciados, eles depois de desencarnarem, eles continuam junto conosco mais tempo, vivendo da matéria, vivendo dos fluidos que cada vício... Se for, por exemplo, um espírito fofoqueiro, ele vai continuar vivendo aqui próximo de pessoas que gostam da fofoca. Por que nós devemos procurar nos esforçarmos para eliminar a fofoca? Para não prendermos esses espíritos que estão em sintonia com as nossas atitudes. Mas também poderia ser espíritos que se prendem a nós pela comida. Somos verdadeiros glutão, comemos tudo que vem pela frente. Os espíritos, para se alimentar desses fluidos, eles se aproximam. Se for do álcool, é a mesma coisa. Aquele que bebe, ele atrai os espíritos que se utilizam dos vapores. E o que usa cigarro, fuma,
Também a nicotina atrai espíritos, o que usa drogas mais pesadas, enfim. Nós vemos que todos esses vícios, na verdade, são maneiras de desencarne, de suicídio involuntário, que é quando nós cometemos o ato criminoso contra o nosso próprio corpo, involuntariamente, porque, na verdade, nós não queremos morrer. Eu posso perguntar só uma coisa? Claro. Então, a maioria vai antes da hora, porque fuma, porque bebe, ou não tem? A maioria não, mas uma grande parte vai antes da hora. Previsto, Eu não sei te precisar qual é a quantidade que vai antes da hora, mas é bem difícil os espíritos que completam a sua vida aqui, os anos que deveria realmente completar, dentre esses que usam, que tem esses vícios. Não é considerado suicídio? Não é, né? É considerado suicídio involuntário. E vamos responder por esses atos que nós cometemos. A maioria de nós somos suicidas involuntários. Involuntários. Inconsciente. Mas é involuntário, é o mesmo, né? O André Luiz, né? André Luiz foi considerado. Ele foi considerado suicida porque ele fumava e bebia? De uma certa forma, ele é voluntário, ele é inconsciente. Ok. Porque você procura com seus próprios interesses. Eu concordo com você, inconsciente, porque para minha surpresa, quando eu estava fazendo esse estudo, eu vi que a direção agressiva, é conhecida a direção agressiva dos motoristas, quando um motorista anda assim meio que desesperado, né, que não tem muita paciência no trânsito. E aquele que faz a direção defensiva é aquele que vai com calma, leva mais tempo, não tem problema. Eles fazem a direção defensiva, que é a correta, que devem fazer. E eles consideram essa direção agressiva para os que praticam, como eu, que também é suicídio inconsciente. E com um agravante: se as pessoas que estiverem no carro que eu estou dirigindo vierem a falecer, eu sou responsável. Se eu bater em outro carro e eu vier a causar qualquer prejuízo ou morte, eu sou responsável. Então, a gente começa a se dar conta que até uma direção é suicídio. É para a gente refletir e ver como nós estamos levando a nossa vida em todos os segmentos. Atitude da família. Leon Denis diz: no estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que se lhe dirigem, os pensamentos de amor e caridade, as vibrações dos corações afetuosos, brilham para ela como raios na névoa, que o envolvem e ajudam-no a soltar-se dos últimos laços que ocorreram na Terra, que o acorrentam na Terra, ao sair da sombra em que está imersa. Então, mais uma vez, a importância da oração para os mortos, para os desencarnados, porque muita gente diz, não adianta mais rezar por aquele que já morreu. Morreu. Não é verdade. O que morreu foi o corpo material, o espírito é necessitado de oração, e ele diz que são como raios, que eles recebem raios de luz na névoa, que eles não veem nada. Então, é um auxílio, um refrigério para a alma deles, de espírito, saber que nós que estamos aqui, estamos rezando para esses espíritos que desencarnaram. Não importa o motivo do seu desencarne. Pode, em qualquer dessas possibilidades de desencarne apresentada pelas obras básicas, são merecedores de oração. Porque, na verdade, cada um responde pelas suas ações, pelos seus atos, e são merecedores da nossa compaixão, do nosso amor, porque nós estamos aprendendo a ter compaixão por nosso semelhante. Nós estamos aprendendo a amar o nosso semelhante. Então, essa é uma oportunidade de nós praticarmos. Quando nós fazemos caridade, quando nós fazemos uma oração, e estamos pedindo por outro, nós estamos praticando as boas virtudes que nós temos o compromisso de, como espíritos, de desenvolver. E Leon Denis vem ressaltar a importância dessas orações, o comportamento, a atitude da família, e que é uma atitude que também nós deveríamos ter em velórios. Como agir no velório e sepultamento? Como muitos dos espíritos ainda estão ligados ao corpo físico, eles muitas vezes ouvem as vozes, sentem as energias e vibrações, por isso é fundamental evitar críticas e piadas no local, maus pensamentos e atitudes inadequadas. O que nós devemos fazer?
oração sincera, boas vibrações, respeito aos familiares, silêncio respeitoso. Silêncio também é uma prece. Então, esse é o nosso comportamento. E às vezes a gente vai no velório, e por a gente não saber, sempre é um motivo. Por que nós vamos no velório? Porque a pessoa que desencarnou é nosso conhecido, é nosso amigo, é nosso familiar. Então, nós vamos no velório. Aí nós vamos no velório, mas é um momento de encontro, que nós fazemos um encontro social. Que a família que não se vê há 10 anos, porque cada um mora num canto, cada um mora num estado, daí se reúne ali naquele momento para prestar a última homenagem, e o que se faz é tudo, menos oração, boas vibrações. Nós não temos a preocupação, nós nos preocupamos em rever, em contar história, falar de trabalho, falar de negócios, falar de amigos, contar piada, e nos esquecemos de qual é o nosso compromisso. Nós, como cristãos que somos, e como conhecedores dessas responsabilidades, nós vamos mudar o nosso comportamento nos velórios e vamos evitar. Nós não podemos proibir as pessoas de falar piada, mas nós podemos não participar. Nós podemos ficar num local onde a gente possa estar em oração, em vibração pelo Espírito, sem julgamento, achando que aquele Espírito é um filho de Deus, né? E que ele merece a nossa compaixão. Não importa o que ele fez, isso é entre ele e Deus. O que importa é que eu tenha a oportunidade de desenvolver minha compaixão, meu amor, né, o meu respeito por esse Espírito que está desencarnando. No livro Consolador, o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Isso é uma questão importante, porque em muitas ocasiões a gente se utiliza da cremação do corpo, né? Então, os espíritos respondem aqui: na cremação faz-se misto exercer piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existe sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu, o tônus vital. Nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma, as sensações da existência material. Então, o desencarne o desencarne de um espírito que leva a família a querer cremar. No mínimo, temos que ter esse cuidado de esperar mais tempo. Nós temos que dar mais tempo, não pode se fazer. Aqui nos Estados Unidos, eu acho que já automaticamente, até a liberação do corpo, eu não sei exatamente como é que funciona, mas, em geral, a gente vê que ocorre uma semana ou 10 dias entre liberação do corpo e vir o momento do velório e do enterro ou cremação. Então, mais ou menos obedece esse tempo. E se nós tivermos alguém na família que desencarnar e que a ideia for de cremar, que nós possamos auxiliar com essa informação, porque o espírito ainda vai sentir se for nas primeiras horas do desencarne. Então, é importante que a gente dê esse tempo aí, recomendado pelos espíritos. E para nós encerrarmos, no ante o além, a vida não termina aonde a morte aparece. Não transforme saudade em fel nos que se formam. Dá-lhes amor e paz, por muito que padeças. Eles também te esperam, procurando amparar-te. Todos estamos juntos na presença de Deus. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, é uma orientação muito interessante do Chico Xavier, aqui, do Emmanuel, né, através do Chico, onde Emmanuel nos esclarece que a vida não termina onde a morte aparece. Porque nós somos espíritos imortais, o nosso espírito não tem fim, ele vai voltar para o mundo espiritual. Nós vamos reencontrar os nossos entes queridos, os nossos familiares, e nós vamos estarmos juntos na presença de Deus, todos mais próximos de Deus. Então, que o nosso comportamento em relação às pessoas amadas não seja de rancor, de ódio, de fel, de raiva, de críticas a Deus, porque nós temos conhecimento e compreendemos que Deus é justo e amoroso. E se Deus é justo e amoroso, nada que aconteça está fora da programação que provavelmente Deus permitiu, mas que nós pedimos para passar por essa situação. Muito obrigado a todos e tenhamos uma boa noite.